Jô, o que muda no ICMS em 2021? Obrigada, Maurício, pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal da área fiscal gosta de aventura, né? Lidar com o ICMS não é fácil, né? E esse ano a gente tem um desafio maior, depois de 20 anos que nós temos o regulamento do ICMS em São Paulo, nós temos 20 anos de regulamento, ou seja, de 2000. Essa alteração que a gente teve no estado de São Paulo, ela é uma das mais complexas de todo esse período de 20 anos. Em 2008 nós tivemos aquele boom na substituição tributária, mas esse ano a gente tem muito complexa essa alteração. Então, assim, a partir de 2021, o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, nada mais é do que aumento da carga tributária e aumento da burocracia. O pessoal da área fiscal terá de estudar essa alteração com muito afinco, e o pessoal do escritório de contabilidade tem um desafio maior, que é olhar atividade por atividade, produto por produto. Então, nós temos aumento da carga tributária. Então, na prática, esses novos decretos que foram publicados recentemente visa, então, aumento da carga tributária, né? Mas existe, por exemplo, um período desse aumento ou ele é um aumento para o resto da vida? Então, esse aumento da carga tributária aqui no estado de São Paulo está previsto para vigorar por 2 anos, ou seja, 24 meses a contar de janeiro de 2021. O que a gente espera, já que nós tivemos esse aumento indesejado, é que o governo pelo menos cumpra esse prazo de 24 meses. Mas todos temem que isso repita o que aconteceu aí com a CPMF, que nós tivemos que brigar para que eles tirassem a CPMF, que tinha um prazo de vigência, e depois ficou aí um tempão por muitos anos. A gente teme que esse aumento de carga tributária não se aplique apenas nos anos de 2021 e 2022. Perfeito. Então, e existe alguns aumentos que já é por prazo indeterminado, então, né, pelo que eu entendi, então. Assim, esse pacote de, assim, vamos começar do começo. Esse pacote de maldade tributária que nós apelidamos aqui em São Paulo, ele veio com a publicação da Lei 17.293. Essa lei, ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa em razão do projeto de leis, originário do projeto de lei 529. E essa lei 17.293 foi regulamentada especialmente, tá, pelos decretos 65, 253, 254 e 255. Esses 3 decretos, o aumento da carga tributária está previsto por prazo determinado, ou seja, por 24 meses, ok? O que a gente teme, e os contribuintes, e os empresários em geral, e os consumidores, é que isso prolongue por mais tempo. E vai contar a partir de quando, Jô, essa mudança no ICMS? Então, o pessoal da área fiscal que gosta de data, nós temos 2 datas nessa alteração de ICMS no estado de São Paulo. E isso que está complicando a operacionalização. Porque, como bem a gente sabe, que o papel aceita qualquer coisa. Então, nós temos duas datas muito importantes que vocês têm que observar. Uma data é dia 1º de janeiro de 2021 e a outra data é dia 15 de janeiro de 2021. Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Que absurdo. Isso no meio de uma pandemia, né, ainda, né, onde muitos estabelecimentos ainda estão fechados. Realmente, nosso governador está de parabéns, né? Vamos lá. Estou sendo irônico para não falar outra coisa, né? Porque é um absurdo isso que acaba ocorrendo. Então, assim, vamos falar então primeiro, vamos particionar por decreto, porque aí a gente pode dar exemplo de alguns produtos que vão surtir efeito. O que você acha, Jô? Acho que aí ficou um pouco mais didático, sim, porque tem muito empresário aqui que está assistindo a nossa live, né? E também depois vai ficar gravada no Instagram,
para os empresários também poderem revisitar aqui esse conteúdo, né? Então, por exemplo, o decreto 65.253/2020, então, pelo período de 24 meses, terá 7 alíquotas de ICMS. Então, 9,40% para mercadorias relacionadas no artigo 53A. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essas mercadorias. 12% para serviço de transporte, ou seja, frete vai ficar mais caro. 13,30% de mercadorias relacionadas no artigo 54 do regulamento do ICMS. 18% para mercadorias não relacionadas no artigo 53, 54, 55, 20% para mercadorias relacionadas no artigo 54, 25% para relacionadas no artigo 55 e 30% para mencionados no artigo 55. Então, descreve aí para a gente quais são as mercadorias que sofrerão esse impacto, João. Então, vamos lá. O artigo 53 é um dos mais relevantes nesse pacote de maldade tributária aqui do Estado de São Paulo. Por quê? Porque esse decreto 65.253, ele aumenta de forma disfarçada as alíquotas de ICMS. Por quê? Porque o governo criou um negocinho chamado complemento de ICMS para as alíquotas hoje de 7% e 12%, ok? Então, as alíquotas de 7% que estão relacionadas no artigo 53A, que aí é ovo in natura, preservativo, caixa para embalagem de ovos, todos esses produtos que estão lá, a alíquota vai de 7 para 9,4. Por quê? Porque nós ganhamos, sem querer, um complemento de 2,4 na alíquota, tá? Isso para todos os produtos que estão no artigo 53A do regulamento do ICMS. Agora, no que diz respeito ao artigo 54 do regulamento do ICMS, as alíquotas hoje estão de mercadorias. A alíquota de 12%. Essas alíquotas sofreram uma majoração de 1,3%. Por quê? Porque o governo criou um negocinho chamado complemento de ICMS, complemento de alíquota, de 1,3% para as alíquotas de 12% de mercadorias e produtos. Aí o que acontece? Quando a gente fala de mercadorias e produtos, tira dessa história o transporte. O transporte é o único que foi mantido a alíquota de 12%, ok? Os demais estão todos com a alíquota vai para a alíquota de 13,3%. A partir de quando, lembra da historinha de que nós temos duas datas? O decreto 65.253, que traz majoração para as alíquotas de 7 de 12, o prazo de início de aplicabilidade é dia 15 de janeiro de 2021. O artigo 54, gente, ele vai mexer principalmente com a parte de estrutura, a parte de indústria, as máquinas industriais, as máquinas agrícolas, os implementos, os insumos agrícolas, a alíquota terá aumento de 12% para 13,3%, ok? Tá? A parte de escova de dente, note, medicamento, ok? Medicamento vai subir de 12% para 13,3%. A relação de mercadorias sujeitas hoje a 12%, que vai para 13,3%, é enorme, tá? Mas todas as mercadorias, produtos que estão relacionados no artigo 54 do regulamento do ICMS, terá alíquota, porque o pessoal fala que é complemento, mas não existe. Quando a gente for emitir o documento fiscal, nós vamos colocar 13,3%, ok? Então, assim, as alíquotas vão de 12% para 13,3%, a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Segundo a lenda, pelo período de 24 meses. Tá, a Joyce Fermi está perguntando se em todos os casos vai ter o complemento, por exemplo, o artigo 52. Não, o artigo 52, nós estamos falando assim, aí nós vamos colocar todo mundo na mesma página, nós vamos falar de alíquotas no Estado de São Paulo, alíquotas internas, operações no Estado de São Paulo. Todas as alíquotas com patamar inferior a 18% sofreram acréscimo. Ou seja, acréscimo, a alíquota de 7 foi para 9,4 e a alíquota de 12 foi para 13,3. As alíquotas interestaduais, que constam do artigo 52, por exemplo, não sofreu alteração. Outra coisa, os produtos têxteis, gente, como óculos, por exemplo, têxteis, calçados, a alíquota de ICMS é a alíquota geral,
a básica aqui em São Paulo. A alíquota básica aqui no estado de São Paulo é de 18%, que está no artigo 52. Então, a alíquota de 18%, a alíquota não sofreu alteração. A Lei 17.293, que é a responsável pela autorização do aumento de alíquota, passou a considerar como benefício fiscal no estado de São Paulo todas as alíquotas em patamar inferior a 18%. Por isso que a gente tem uma elevação nas alíquotas de 7% e 12%.